Você está disposto a deixar que Deus mude a sua agenda? Amém. Aleluia. Quantos de nós está disposto a aceitar que Deus mude a agenda na última hora? Tudo que você tinha planejado, tudo que você tinha preparado, e sentado ali orando e ouvindo tudo que estava acontecendo, e Deus mexeu no meu coração e me levou para um outro texto. E eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração ali há pouco, enquanto a gente estava adorando a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Eu sei que você acabou de se sentar, mas eu gostaria de que quem encontrou o texto na Sagrada Escritura se coloque de pé, para que nós possamos ouvir a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16, que diz assim: Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é eterno, o Senhor é majestoso, o Senhor coloca na nossa vida coisas maravilhosas, e mesmo aquelas que no momento não são adequadas, de acordo com o nosso próprio julgamento, mais adiante nós percebemos que foi o seu mover e a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Fala o nosso coração por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, esta palavra está diante do teu povo. Usa, Senhor, por tua misericórdia, vasos frágeis como nós. Assim como o Senhor usou o louvor para falar ao nosso coração, também usa essa palavra, Senhor, poderosamente para ministrar ao coração de cada um de nós. Em nome de teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Podeis sentar. Mais adiante no texto, nós vemos a entrada de Jesus em Jerusalém, e Mateus, quando relata desta entrada de Jesus em Jerusalém, no capítulo 21, diz assim: Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Mas ao verem os milagres que ele realizara, e os meninos que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se. E perguntaram-lhe: Estás ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhes respondeu: Sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e de bebês ouviste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Crianças louvando, gritando: Hosana ao filho de Davi. Hosana, Hosana ao Senhor. O texto de Marcos nos mostra algumas lições que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você. Não dei um título para essa mensagem porque acabou de nascer, a recém-nascida, e talvez poderíamos chamar 5 Is do improviso. O primeiro I é improviso. Jesus está caminhando, Jesus está falando sobre temas importantes,
da vida dos adultos, das famílias, ele está falando sobre divórcio, e de repente as pessoas empolgadas com a mensagem de Jesus e com a proximidade dele, levam seus filhos para que os abençoe. Imagina que você está para sair de casa e de repente o seu vizinho pede carona. Você não estava contando com aquele pedido. E de repente você tem que passar por uma outra rua, sair da sua rotina. Improviso. Imagina que você, dona de casa, está em casa, de repente chega o maridão e mais 3 para almoçar, 11h45 da manhã. E você, dona de casa, que já estava com tudo preparado, com a refeição encaminhada, já estava tudo pronto, quase para colocar à mesa, você é obrigada a improvisar. Jesus é mestre no improviso, mas ele não veio de improviso. O que ele veio fazer nesse mundo já estava planejado antes da fundação do mundo. Nós não gostamos de improviso. Nós gostamos de coisas que são planejadas, são previstas. Nós não gostamos de mexer no orçamento de improviso, porque aquilo pode desfalcar as economias do mês inteiro. Talvez 2, 3, 4, 5 meses você vá ter que correr atrás da máquina para poder colocar em dia de novo o seu orçamento. Nós não gostamos de improviso. Mas a lição do improviso aqui no ministério de Jesus se tornou algo que nós precisamos entender, que o improviso pode sim fazer parte da nossa agenda, sem que nós percamos o foco, a direção, o valor, a ética, os princípios do reino. Jesus permitiu que aquele improviso fosse necessário para que ele pudesse ensinar uma lição preciosa para mim e para você, que sem este improviso talvez isso não tivesse sido registrado nas Escrituras. Todos nós sabemos que Jesus nasceu como criança, eu e você também. E como as crianças são impetuosas, são agitadas, são imprevisíveis. O segundo I que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está nesse texto, é a impaciência. A impaciência dos discípulos trouxe, da parte de Jesus, a indignação. Ele ficou indignado com a atitude dos discípulos pela sua impaciência, porque aquela atitude daqueles pais, trazendo aquelas crianças, tiraram eles da rotina. Aliás, o ministério itinerante de Jesus, longe de ser uma rotina, mas eles tinham mais ou menos alguma coisa já em vista. E de repente aquelas crianças chegando perto do mestre que havia curado, libertado pessoas, estava discutindo sobre assuntos pertinentes à vida de adulto. Professores da lei estavam ali, fariseus, escribas. E de repente os discípulos pudessem ter pensado da seguinte forma: o que vão pensar do Mestre? O que vão pensar de Jesus? O que vão pensar de nós? De repente agora viramos uma creche? Uma escola de crianças? O nosso foco é outro. O nosso objetivo é outro. Terceiro I que eu aprendo com a lição deste texto é a incompreensão. Os discípulos, mesmo andando com Jesus por tanto tempo, e o tempo todo, não compreenderam que Jesus é misericordioso. Que Jesus não rejeita quem se aproxima dele por quem ele é. Jonas sabia disso muito bem. Jonas não quis ir para Nínive. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele preferiu ir para uma região totalmente oposta a Nínive, a pregar o amor de Deus, a misericórdia de Deus àquele povo que morava naquela grande cidade, a capital do império da Assíria. Incompreensão.
Jonas sabia da misericórdia de Deus, por isso ele não quis pregar. Mas os discípulos que estavam sendo ensinados pessoalmente pelo Mestre dos Mestres, pelo Senhor dos Senhores, pelo Messias, eles mostraram uma incompreensão incompreensível. E isso trouxe a indignação de Jesus, que é o quarto I que eu gostaria de compartilhar com vocês. É interessante olhar como Jesus ficou indignado. Um homem sereno, um homem pacífico, um homem que ensina sobre paz, sobre misericórdia e graça, de repente fica indignado. Mas a indignação de Jesus tinha procedência, porque ele veio para buscar exatamente aqueles que são como as crianças. Ele veio para buscar aqueles que têm a iniciativa. Esse é o quinto I que eu gostaria de compartilhar com vocês deste texto. Iniciativa. Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Por quê? Porque o reino de Deus é dos que são como estas crianças. E muitas vezes nós deixamos de entrar no reino, como Jesus chama a atenção daqueles que eram os escribas, os pesquisadores das Escrituras, que pegaram a chave da interpretação do texto, mas eles não entravam no reino e estavam impedindo as outras pessoas de entrar no reino. Isso trouxe da parte de Jesus também indignação. Quando ele entrou no templo, o texto que nós lemos de Mateus capítulo 21, Jesus também ficou indignado. Nós costumamos chamar isso de ira santa, porque nós não podemos conceber a ideia de que Deus possa pecar. E Jesus, a palavra de Deus é muito clara, diz que Jesus não pecou. Como pode um Deus santo irar-se? Como pode um Deus santo indignar-se? É perfeitamente possível, porque Ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos. Deus tem sentimento. Deus não é uma energia que eu posso viver a minha vida como eu bem entender, e de repente eu toco em algum detalhe e Ele então derrama bênção sobre a minha vida e está tudo resolvido, está tudo bem, sem pedir perdão, sem me reconciliar com Ele ou com o meu próximo. Aliás, a base do nosso relacionamento é o perdão. O perdão deve ser o princípio básico que deve nortear a minha vida e a sua vida. E nós só podemos entender que a iniciativa de se tornar como criança é reconhecer aquilo que Cristo veio fazer. Ainda que Jesus tivesse sido pego de improviso, não estava na agenda receber crianças e as abençoar. Jesus não se impacientou. Pelo contrário, ele tem muita paciência. Ele compreendeu. Ele não foi como os discípulos incompreensíveis. Ele não foi incompreensível como os seus discípulos. Ainda que ele tenha se indignado, ele aproveitou aquela oportunidade para ensinar aos seus discípulos que era necessário eles se converter e se tornar como criança, assim como ele já havia ensinado, quando pega uma criança e coloca no meio deles, e diz: se vocês não se converterem, não se tornarem como criança, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 18. No capítulo 20 de Mateus, os discípulos ficam discutindo entre si, e nós vemos isso também no texto de Lucas, que eles estavam discutindo sobre quem deles era o maior no reino, quem deles era o mais importante. Então Jesus pega uma criança e coloca ela no meio deles e diz: olha, vocês precisam se tornar como esta criança. No mundo que cerca a gente, com exceção dos últimos anos, que a criança é vista como um meio comercial,
As crianças e os idosos eram considerados como aqueles que não podiam trazer nenhum tipo de recompensa financeira. Com a ascensão do marketing, nós vemos a exploração de crianças e idosos. Durante quase 6.000 anos, o mundo olhou para a criança e para o idoso como pessoas necessitadas. Hoje nós percebemos a inversão destes valores. Não estou dizendo que a criança não tem valor, porque o próprio Senhor Jesus, neste texto, desbancaria qualquer tipo de pensamento que girasse ou fosse nessa linha de raciocínio. Deus ama a todos, também as crianças. Não despreze as crianças. Eu trabalho com criança desde que eu estou no ministério. Sempre trabalho em escolas. Aqui tenho acesso a 3 escolas no município de Getúlio Vargas. Numa delas eu vou semanalmente. Ali estão futuros presidentes, futuros governadores, futuros prefeitos, futuros pais e mães de família. Se nós não cuidarmos deles, ali estarão também futuros delinquentes, futuros bandidos, futuros assassinos, futuros psicopatas. A Bíblia nos diz que a criança é herança do Senhor. E nós, como pais, somos como guerreiros que pegam a sua flecha e atira com toda destreza para atingir o alvo. Se a sociedade hoje está doente, é culpa dos pais. E hoje, como pais, ou até mesmo como avós, nós temos responsabilidades. A nossa responsabilidade não se limita a quando nós entregamos a nossa filha ao casamento ou o filho ao casamento. Quem é pai por toda a vida. Quem é mãe por toda a vida. Você nunca vai ser demitida, nem demitido deste cargo. Isso é um privilégio. Não é um privilégio só seu. É um privilégio de todos. Por isso, ainda que Deus mude a nossa agenda, nos faça caminhar num texto que em 22 anos de pregação nunca preguei sobre ele. Mas podemos aprender, pela graça de Deus, como os discípulos aprenderam com Jesus. Eu aprendi hoje com ele também. Eu espero que você possa compartilhar desse ensino de Jesus que ele compartilhou comigo, sentado aqui, anotado para compartilhar com vocês. Se você recebe essa palavra em seu coração e deseja não permitir que os improvisos sejam olhados com maus olhos, que a impaciência tome conta do seu coração, que a incompreensão faça morada no seu coração, na sua vida, que você entenda que Deus também fica indignado e que Deus deseja, incita, apoia, motiva a que você tenha iniciativa. Que isso seja também uma mensagem ao seu coração. Amém? Iniciativa. Amém?